Pronto, moçada, vamos agora dar uma estudada em alguns elementos de um circuito elétrico, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês 5 elementos, né? Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a lâmpada, falar um pouquinho sobre a chave, sobre o galvanômetro, né? Sobre o rheostato e por último eu vou falar sobre o fusível para vocês. Aqui a ideia vai ser a seguinte, galera. A ideia aqui é você saber identificar, né? Cada elemento desse daqui, saber a representação dele e tal, tudo, saber como é que ele funciona, como é que ele deve ser ligado, para que ele serve, tá certo? Então a partir de agora, quando você pegar cada elemento desse daqui, você já vai saber identificar lá na questão para que ele serve e tal, tudo, o que ele está fazendo ali, qual o sentido dele estar ali naquele local, naquele circuito elétrico, tá certo? Então essa aqui vai ser a ideia que eu vou passar para vocês. Primeiramente nós vamos falar um pouquinho sobre a lâmpada, né? A representação da lâmpada ela vai ser feita assim, ó, vai ser uma bolinha com um Ezinho dentro. Esse Ezinho é o filamento da lâmpada, tá? Aquela molinha que tem na lâmpada, né? Aquele filamentozinho de tungstênio que tem nas lâmpadas incandescentes. Um detalhe importantíssimo, pessoal. Toda vida que você pegar uma lâmpada incandescente numa questão, você pode trocar essa lâmpada incandescente por um resistor, tá certo? Então assim, lâmpada incandescente, você pode trocá-la por um resistor, faz o mesmo papel, galera, é a mesma ideia, tá certo? Então a partir de agora, pegou uma lâmpadazinha, encara aquela lâmpada como se fosse um resistor, tá certo? Pode encarar como se fosse um resistor numa boa, não tem o menor problema nisso daí, tá certo? Para você ter ideia como você pode encarar essa lâmpada como sendo resistor, tá? Uma lâmpada incandescente, em torno de 95% da energia elétrica que vai ali para ela converte em calor, né? Converte em efeito Joule. Apenas 5% da energia é transformada aí em energia luminosa, né? Transformada em luz para a gente, tá? 95% da energia elétrica que vai é dissipada. Por isso que a galera fala que essas lâmpadas elas consomem muita energia, tá certo? Mas não é por conta da iluminação, é por conta do efeito Joule, né? Por conta da dissipação dessa energia em calor, tá certo? Essa aí vai ser a ideia pra gente. Um detalhe importante, não sei se vocês já perceberam no dia a dia de vocês, em algumas cantinas a moçada usa essas lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas amarelinhas, né? A galera usa aquelas lâmpadas ali para poder dar uma esquentada nos salgados e tal. Não sei se vocês já perceberam também, nas granjas, né, o pessoal coloca lá aquelas lâmpadas incandescentes para poder aquecer lá as galinhas, tá, os pintinhos, tá certo? Porque aquela lâmpada, ela dissipa muita energia em forma de calor. Então ela tem essa utilidade aí, tá bom? Um detalhe importante, aquela inscrição que vem na lâmpada, por exemplo, uma lâmpada com essa inscrição aqui, ó, 100 watts, 220 volts. O que significa? Significa dizer o seguinte, pessoal, se você pegar essa lâmpada e ligar numa tomada de 220 volts, tá? A potência que ela vai dissipar vai ser a potência de 100 watts. Então, este watts aqui, ó, essa quantidade de watts é a potência. Esse carinha aqui, ó, é a tensão, é a DDP que você ligou essa lâmpada. Então, se você ligar numa tomada de 220, a potência que ela vai dissipar vai ser uma potência de 100 watts. Se você for encarar como um resistor, se você pegar e ligar o resistor numa tomada de 220, este resistor ele vai dissipar uma potência de 100 watts, tá? Vai dissipar uma potência de 100 watts. Aqui, se você quiser calcular aí o valor da resistência elétrica deste resistor, dessa lâmpada, você pode usar os Poodles High Volts, estão lembrados? Poodles High Volts? Não? Olha só, P igual a U ao quadrado, ó, sobre R, ó, Poodles High Volts. Dá para ver, né? Dá para você entender aí, essa ideia a gente já viu lá no comecinho, na parte de potência. Então aqui se você fizer a troca vai ficar assim, ó, potência, né? A potência vale 100, tá? O nosso U, galera, o nosso U vale 220, aqui, ó, ao quadrado sobre R. Se você isolar esse R, você vai encontrar um R igual a 484 ohms. É só você fazer as contas, isolar aqui, você descobre o valor aqui, ó, deste R, tá? O valor da resistência elétrica. Então, assim, a resistência elétrica daquela lâmpada, né? Já que você pode encará-la como um resistor, a resistência dela vale 484 watts, tá? Ohms, desculpa, 484 ohms. É o valor da resistência elétrica daquela lâmpada, tá? Então, pegou uma lâmpada no circuito elétrico, você pode trocar na maior tranquilidade por um resistor, tá? Ele faz o mesmo papel e tal, tudo, efeito Joule do mesmo jeito. Você pode trocar numa boa sem o menor problema, tá, pessoal? Vamos aqui falar agora um pouquinho sobre a chave, né? Tá aqui a representação de uma chave, tá certo? De vez em quando aparecem algumas chaves aí em alguns circuitos. E tá aqui a representação dela. Para que a chave serve? Pessoal, a chave serve para a gente abrir ou fechar, certo? Ela serve para a gente abrir ou fechar um trecho de um circuito elétrico, tá certo? Então, quando você pegar, por exemplo, uma questão que tem assim, ó, chave aberta, ó, chave aberta, circuito elétrico aberto, não passa corrente elétrica pelo trecho. Aí você pode colocar, ó, não passa, certo? Ó, corrente elétrica, não passa corrente, tá? Pelo trecho, tá?
toda vida que você tiver, pessoal, uma chave aberta, não está passando corrente elétrica pelo trecho, tá? Circuito aberto. Circuito aberto não passa corrente elétrica ali por aquele trecho onde tem a chave aberta, tá certo? Chave aberta, então, não passa corrente elétrica. Já se você tiver uma chave fechada seria assim a representação, tá? Aqui a chavezinha, nós fechamos. Quando você fecha ali a chave, a corrente elétrica ela pode, né, passar ali por aquele trecho, a corrente elétrica ela pode circular ali por aquele trecho. Então a gente fala que a chave fechada passa, certo? Ó, passa corrente elétrica, passa corrente, né, pelo trecho onde ela se encontra, pelo trecho, tá? Pelo trecho onde ela se encontra, tá bom? Muito tranquilo, galera, essa ideia aqui de chave, tá bom? Representação, falei aqui para vocês como é que é, representaçãozinha da chave, tá? Tranquilex. E aqui, pessoal, se a chave estiver aberta, não passa corrente, se a chave estiver fechada, passa corrente, tá? A chave você pode encarar como sendo aquele interruptorzinho também, né? Aquele interruptor que a gente usa para ligar a luz e desligar a luz. Agora, cuidado aqui, pessoal, porque tem gente que pensa assim, ó, tem gente que fala, né, no dia a dia de uma maneira um pouquinho estranha. Eu não sei se na sua região aí que você está acompanhando aí as aulas, a moçada fala desse jeito. Mas eu já vi pessoas falando assim, ó, ei menino, abre a luz aí. Abrir a luz, né? Ó, abrir a luz, tá, pessoal? Abrir a luz seria deixar o quê? Seria deixar a chave fechada. Abra a luz, você vai ter que fechar a chave. Porque quando você fecha a chave, o que vai acontecer ali? A corrente elétrica ela vai circular, a luz ela vai acender. Esse abre a luz que a pessoa fala, ei menino, abre a luz. Abre a luz seria acender a luz, tá certo? Acende a luz, né? Seria você fechar a chave, certo? Seria você clicar lá no interruptor para fechar a chave. Quando você fecha a chave, a corrente elétrica ela pode passar, aí a luz ela vai acender, tá bom? Eu já vi também a moçada falando assim, ó, ei menino, fecha a luz. Fechar a luz seria apagar a luz. Para você apagar a luz, você teria que abrir a chave, né? Fechar a luz seria você abrir a chave. Cuidado para você não se confundir a maneira de que algumas pessoas falam, né? Com essa ideia aqui de chave aberta, chave fechada. Abrir a luz seria chave fechada, certo? Circuito fechado para a corrente elétrica poder circular e acender a luz. Fechar a luz, fecha a luz, né? Seria você, por exemplo, apagar a luz. Para apagar a luz, você tem que abrir a chave. Para apagar a luz, você tem que abrir a chave. Uma vez com a chave aberta, a corrente elétrica ela não vai circular, não vai passar pela lâmpada, a lâmpada ela não vai acender, a lâmpada vai ficar apagada. Então, cuidado com essa maneira aí, pessoal, que algumas pessoas falam, tá? Para você não se confundir, né? Fecha a luz. Pô, fechar a luz é horrível, cara. Abra a luz. Não fala isso não, cara. É horrível demais, cara. Ridículo, cara. É ridículo, tá? O cara fala assim, mas se você fala, não tem problema não, cara. Usa essa ideia aqui que eu tô passando aqui para vocês. Acenda a luz, apague a luz, tá? Esse negócio de abra a luz, fecha a luz. Cuidado para você não se confundir aqui com as chaves, tá? Então, abre a luz acesa, chave fechada, porque a corrente elétrica tem que circular, tá? Fecha a luz, luz apagada. A chave ela tem que estar aberta para a luz poder, para a corrente elétrica não circular e assim a lâmpada não vai acender, tá bom? Então cuidado com essa maneira de falar no dia a dia, tá? Com essa ideia aqui de chave que eu estou passando para vocês, tá bom? Outro elemento que vai aparecer para a gente também, pessoal, no circuito elétrico é o galvanômetro, né? O galvanômetro nós vamos representar assim, ó, bolinha com a letra G, certo? Para que serve um galvanômetro? O galvanômetro, ele é quase um amperímetro, tá certo, pessoal? O galvanômetro, ele é um dispositivo que ele mede corrente elétrica, só que a corrente elétrica que ele mede vai ser corrente elétrica com valores pequenos, baixíssimos valores de corrente elétrica, tá certo? Enquanto o amperímetro ele consegue medir correntes altas, o galvanômetro ele mede corrente elétrica, só corrente elétrica bem baixa, bem pequena, pessoal, certo? Então a gente pode falar que o galvanômetro, ele é um amperímetro, né? A gente poderia falar assim, ele é um amperímetro mais sensível, tá, pessoal? Ele é um amperímetro que consegue medir valores baixíssimos, cara, baixíssimos mesmo, baixíssimos valores aí de corrente elétrica, tá certo? Um detalhe importante, se você, por exemplo, colocar uma corrente elétrica alta passando por um galvanômetro, ele queima. Tá? O galvanômetro então, ele não serve para você medir corrente elétrica alta, ele serve para você medir valores baixíssimos, tá? É um dispositivo que é muito sensível aí à corrente elétrica. Então, corrente elétrica baixa, o galvanômetro ele consegue detectar. Se você colocar uma corrente elétrica muito alta, ele é tão sensível que você vai acabar queimando esse dispositivo aí, tá certo? Então, o galvanômetro, um dispositivo que serve para medir baixíssimos valores de corrente elétrica, tá? Fica com essa ideia aí, uma ideia muito bacana, tá bom? Reostato, pessoal, reostato também aparece de vez em quando nos circuitos elétricos pra gente, tá? A representação de um reostato ela vai ser feita assim, ó, tá aqui, ó.
a gente vai colocá-lo desse jeito aqui, ó, uma resistência grandona, onde a gente tem esse cursor, né, que a gente pode regular aqui a posição onde a gente quer colocar esse cursor para a resistência aumentar ou diminuir. O reostato é aquele dispositivo de resistência variável, tá certo? O reostato é aquele dispositivo onde a gente consegue, né, regular, pessoal, onde a gente consegue regular aí a resistência elétrica dentro de uma certa faixa, tá certo? Por exemplo, se eu pegasse um reostato de 0 ohm a 20 ohm, né? Eu posso conseguir qualquer valor de 0 a 20, tá? Naquele intervalo. Ali a gente diz que é um dispositivo de resistência variável. Então o reostato você consegue regular, né? Você consegue regular a resistência elétrica ali daquele dispositivo, tá certo? Essa vai ser a ideia. Um detalhe importante pra gente, pessoal, o reostato, né, por exemplo, ele é utilizado no chuveiro elétrico quando você, por exemplo, vai regular aquela chavezinha inverno, outono, tal, verão, certo? Ali você tem um reostato, tá certo? Você tá mexendo na resistência elétrica, tá bom? Um detalhe importante, já que eu falei um pouquinho sobre o chuveiro elétrico para vocês, não custa nada, né, chamar a atenção de vocês para isso daqui. Se você quiser que a água saia bem quente, você tem que colocar o chuveiro em qual posição? Na posição o quê? Posição inverno, tá, pessoal? Posição inverno, a água ela sai quente. A resistência é alta ou baixa? Diz aí, alta ou baixa? A resistência elétrica na posição inverno para a água sair quente. Cuidado, alta não, galera, não é alta, a resistência ela é baixa, a resistência ela é baixa, pessoal. Resistência baixa, a corrente elétrica ali vai ser grande, né? Então a gente vai ter uma potência dissipada bem grande, tá certo? Então resistência baixa, a gente vai ter mais corrente elétrica passando, né? Então a gente vai ter uma potência dissipada maior, tá certo? Se você quiser água, por exemplo, água fria, você vai colocar o reostato, você vai pegar aquele reostato e vai colocar aquela chavezinha, tá? Na posição verão, no caso, né? Você coloca na posição verão, a água ela sai fria pra gente. E o que foi que você fez com a resistência ali daquele reostato? Você aumentou a resistência elétrica dele, tá? Você aumentou a resistência elétrica daquele reostato, tá certo? O reostato também, ele é chamado de potenciômetro, né? Também é chamado de potenciômetro, você pode encontrar este termo aí em alguma questão. Falou em potenciômetro, você pode chamá-lo de reostato sem problema, tá certo? Uma outra aplicação do reostato, não sei se vocês já viram, aquelas lâmpadas que você consegue regular a luminosidade dela, você dá um girozinho, né? Você consegue regular a luminosidade daquela lâmpada. Não tenha dúvida que aquilo ali é um dispositivo de resistência variável, não tenha dúvida que ali se trata de um reostato pra gente, tá? Então aqui, você pega o reostato e você pode regular, você pega esse cursor e coloca aqui, ó, em qualquer posição, a resistência elétrica ela pode ir aumentando ou pode diminuindo, dependendo aí da posição onde você coloca o cursor, tá certo? Então assim, o reostato ele é um dispositivo de resistência variável que fica dentro de uma certa faixa, de 0 a 20. Você pode conseguir qualquer valor de 0 a 20, tá bom? Bacana, faça a ideia aí do reostato pra gente, tá? E por último, pessoal, nós vamos falar aqui sobre o fusível, né? O fusível, a representação dele no circuito elétrico geralmente é feito assim, uma bolinha com essa ondinha aqui, ó, certo? Cuidado para não pensar que isso aqui é uma lâmpada, isso aqui não é uma lâmpada. A lâmpada, a representação é com um Ezinho, tá? Tá aqui o filamentozinho da lâmpada, tá? Aqui no caso do fusível, pessoal, o fusível, a representação é a bolinha com essa ondinha aqui, tá bom? Para que serve o fusível? O fusível pra gente é o que a gente vai chamar de elemento de sacrifício, tá? O nome já está dizendo tudo. O fusível ele se sacrifica, né? O fusível ele queima, né? Ele dá a vida dele, certo? Pelo aparelho eletrônico lá que está ligado a ele. Ou seja, o fusível ele se sacrifica, né? Ele queima para que o aparelho eletrônico não queime, tá? Para que o aparelho eletrônico fique lá funcionando, tá certo? Para que o aparelho eletrônico não sofra, né, uma perda, para que o aparelho eletrônico não morra, tá? Vixe, meu Nossa Senhora e tal. Essa é a ideia, pessoal. Então assim, quando você coloca um fusível, certo, pessoal, no aparelho eletrônico, a sua ideia é proteger o aparelho eletrônico de uma eventual queima. Então o fusível ele queima para o aparelho eletrônico não queimar. Por isso que a gente chama o fusível de elemento de sacrifício, né? Ele se sacrifica para que o aparelho eletrônico aí não queime. Oh, que lindo! Pois é, galera, essa é a ideia aí do fusível, tá certo? Um detalhe aqui, pessoal, como é que o fusível ele deve ser ligado? O fusível ele deve ser ligado sempre em série, galera, sempre em série, certo? Com o aparelho eletrônico que a gente deseja proteger. Então, se você tiver um aparelhozinho eletrônico, você deve ligar esse fusívelzinho lá para proteger esse aparelho eletrônico, você deve ligá-lo em série, tá? Com aquele aparelho eletrônico, para que o fusível consiga protegê-lo. Um detalhe, essa ligação em série pode ser feita antes do aparelho eletrônico ou depois do aparelho eletrônico. Por exemplo, eu tenho um rádio aqui, ó, eu posso colocar o fusível depois ou antes do aparelho eletrônico, não importa, pessoal, não importa aí neste caso, tá certo? O fusível ele vai conseguir proteger aquele rádio numa boa. Tanto faz o fusível estar antes do aparelho eletrônico ou depois do aparelho eletrônico, ele vai conseguir aí
a proteger aquele rádio ali de uma eventual queima, tá certo? É claro que a gente vai ter que ligar o fusível mais adequado, porque senão o rádio vai queimar e o fusível não vai queimar e não faz sentido, tá certo? Não faz sentido. Um detalhe importante, pessoal, é o seguinte, ó. Toda vida que o fusível queimar, certo? O filamentozinho lá dele vai derreter, certo? O filamentozinho dele vai derreter, o circuito ele vai ficar aberto. Então o rádio ele não vai funcionar, tá certo? Aqui no caso da gente, o rádio não vai funcionar se esse fusível queimar. Porque quando ele queima, o filamento do fusível ele vai abrir. A gente vai ficar com o circuito aberto. Circuito aberto não passa corrente elétrica, o rádio ele não vai funcionar, tá certo? O rádio ele não funciona. Então como é que você faz para o rádio voltar a funcionar? Você retira aquele fusível e coloca um fusível, né? Novamente, você substitui aquele fusível por outro fusível compatível, tá? Para que o rádio volte a funcionar. Então, às vezes, por exemplo, se você tiver aí um aparelho eletrônico, tá? E você, meu Deus, acho que o aparelho está queimado. Dá uma verificada, pessoal, dá uma olhadinha se aquele aparelho eletrônico, se ele tem uma caixa de fusível, tá? Se ele tiver uma janelinha, uma caixa de fusível, né? Você pode tirar, verificar o fusível. Se o fusível tiver queimado e se você trocar aquele fusível por outro fusível, tá? Compatível, aquele aparelho eletrônico ele volta a funcionar aí provavelmente, tá? Provavelmente ele não está queimado, tá certo? Essa aí vai ser a ideia. E um detalhe, pessoal, o fusível ele é muito barato. Um fusível ele custa em torno de 30 centavos, 40 centavos você compra um fusível, tá? Então você acaba, né, utilizando elemento bem barato para você proteger um aparelho eletrônico que custa bem mais do que 40 centavos. Tá certo? Essa é a ideia aí do fusível, elemento de sacrifício. Eu coloquei aqui uma situação para a gente poder analisar, ó. Marque a opção com o fusível mais adequado, tá certo? Coloquei aqui, tá aqui o fusível, coloquei o fusível depois do rádio, mas tanto faz, pessoal. O fusível poderia ser colocado antes do rádio. O importante é que ele seja ligado em série, tá certo? Seja ligado em série, pode ser antes ou depois do rádio, isso aí não vai influenciar. Isso eu já falei ali para vocês. Vamos ver o que significa isso daqui, pessoal. O rádio ele tem a seguinte inscrição: potência 45, tensão 3 volts, ou seja, quando você ligar, tá, este rádio aqui, ó, numa tomadazinha de 3 volts, numa pilhazinha de 3 volts, tá? A potência que ele vai dissipar vai ser uma potência, a potência que ele vai utilizar vai ser uma potência de 45 watts, tá? A potência aqui que ele vai usar. E perceba que este rádio ele foi ligado aqui, ó, numa pilha de 3 volts. Então, peraí, se você ligou de maneira correta, com a tensão, né, nominal dele, a tensão de 3 volts, tá aqui a pilhazinha que eu liguei, é uma pilha de 3 volts, então este rádio aqui ele vai funcionar, né, com a potência de quanto? Com a potência de 45 watts, tá certo? Ele vai funcionar com a potência de 45 watts. O que é que eu devo fazer? Vou tentar achar o valor nominal da corrente elétrica que está passando aí pelo rádio no funcionamento normal dele. No funcionamento, quando eu ligo aqui, ó, uma pilha de 3 volts, né, ligado aqui a este rádio que tem potência de 45 watts. Então, vou tentar descobrir qual é a corrente elétrica nominal, a corrente elétrica de funcionamento normal deste rádio. Vamos fazer aqui as contas, bem fácil, tá, pessoal? Bem tranquilo. Lá naquela parte de potência elétrica, eu falei para vocês que a potência elétrica de um aparelho, você pode calcular assim, ó, π. É verdade, ó, potência elétrica vai ser a corrente vezes a tensão. Perceba que eu tenho uma potência e tenho a tensão. Dá para calcular o quê? Dá para calcular a corrente elétrica, né? Então vai ficar assim, ó, potência elétrica 45, a corrente elétrica eu não sei, a tensão ela vale 3. Quando eu passar o 3 dividindo, a corrente elétrica nominal deste rádio é uma corrente elétrica de 15 amperes, tá? Então isso aqui significa dizer o quê, pessoal? Significa dizer que quando você liga o rádio, né, de maneira correta, tá? Liga o rádio aqui, ó, de maneira que está especificado aqui nele, com a tensão de 3 volts, a corrente elétrica que ele vai funcionar, a corrente normal para ele é uma corrente de 15 amperes, tá certo? É uma corrente de 15 amperes. Só uma perguntinha básica, pessoal. Este rádio aqui ele funciona, né? Ele funciona com um valor de corrente maior que 15 amperes? Sim, ele funciona, né, com valores maiores que 15 amperes. Só que não pode ser muito maior, porque se for muito maior, o rádio ele vai acabar queimando. Mas um valorzinho um pouquinho maior que 15 amperes, ele funciona. Um valorzinho um pouquinho menor que 15 amperes, ele funciona. Não pode ser muito baixo, não pode ser muito, assim, muito inferior aí a 15 amperes, porque senão o rádio nem ligar, ele vai conseguir ligar, tá certo? A potência vai ser tão baixa que ele não vai nem funcionar. Então qual é a ideia aqui, pessoal? A gente vai ter que ligar um fusível, certo? Com um valor nominal igual ou superior, né? Igual ou superior a este valor aqui, ó. Só que tem que ser um igual ou superior mais próximo deste valor aqui, ó, deste valor de 15 amperes, tá certo? Então, qual é o fusível mais adequado numa situação que você pegar uma questão? O fusível mais adequado é aquele fusível com valor igual ou superior mais próximo da corrente nominal do aparelho eletrônico lá que o fusível deseja proteger. No caso aqui, a corrente nominal do aparelho eletrônico que ele deseja proteger, 15 amperes.
Então devo pegar qualquer fusível, certo? O fusível aí com valor igual ou maior que 15 amperes, só que tem que ser mais próximo de 15 amperes, tá certo? 5 amperes não vai. Tá? 5 amperes é uma corrente muito baixa, o rádio nem vai funcionar. Quando você ligar, né, o fusível aqui, por exemplo, se você colocasse um fusível aqui de 5 amperes, ligou aqui o rádio, o fusível ele ia queimar direto, o rádio não ia funcionar, tá? Ele ia ficar queimando, você teria que ficar trocando esse fusível o tempo inteiro. Esse fusível aqui não vale a pena. O de 10 amperes também não é um fusível muito bom, porque a corrente elétrica que vai passar, quando ele funciona normalmente, é uma corrente de 15 amperes. Esse fusível de 10 amperes também ele iria ficar queimando direto. Esse fusível de 14 amperes também, pelo mesmo motivo, ele não vai servir pra gente, tá? 14 amperes, por quê? Porque o rádio funciona com 15 amperes, tá? O rádio ele funciona com 15 amperes. Então, quando você ligar aqui, ó, a pilha de 3 volts, o que vai acontecer aqui com a corrente elétrica que vai passar pelo rádio? Vai ser uma corrente de 15 amperes. Se você colocar um fusível de 14, o fusível ele vai ficar queimando também direto. Não vale a pena, tá? Então você tem que colocar um fusível com valor igual a 15, ou então maior que 15, mais próximo de 15, tá certo, pessoal? Sempre um valor que sempre um valor igual ou maior, mais próximo do valor nominal que o aparelho eletrônico ali está funcionando, tá bom? Aí se a gente for analisar, a melhor opção para a gente vai ser o quê? Vai ser 16 amperes. Por quê? É o maior, mais próximo, tá? Desse valor aqui, ó, maior ou igual, né? Mais próximo desse valor aqui, ó, de 15 amperes, que é o valor nominal aqui que o rádio da corrente elétrica está passando pelo rádio. 25 amperes não é um valor bom. Por que não é um valor bom? Porque você vai deixar o rádio funcionando até uma corrente de 25 amperes. Você permite que correntes até 25 amperes passem pelo rádio. Se passasse, por exemplo, uma corrente de 24 amperes, digamos que esse rádio aí ele não suporte essa corrente. Esse rádio ele pode queimar e o fusível não queima, o fusível não vai fazer o papel dele, que é proteger aí o rádio, tá certo? Então você não pode pegar um valor muito alto, porque neste caso você permite a passagem de correntes altas e pode ser que aquele aparelho eletrônico ali ele acabe queimando, tá certo, pessoal? Então assim, se passar uma corrente de 15 amperes, legal, o rádio funciona. Se passar uma corrente de 16 amperes, legal, o rádio funciona. Ele funciona com um valorzinho um pouquinho maior que 15 amperes, ele funciona numa boa, tá certo? Agora, se passar, por exemplo, 16,5 amperes, aí o fusível, ele queima, ele abre o circuito, o rádio não funciona mais, não significa dizer que o rádio queimou, o rádio não queimou, o rádio apenas não funciona mais, tá, pessoal? Para ele voltar a funcionar, você tem que retirar aquele fusível e colocar novamente um fusível aí adequado, tá certo? Um detalhe, pessoal. Se você pegasse uma questão com o valor nominal 15, você poderia marcar também, seria um valor bacana aí pra gente, tá certo? O valor 15 amperes também poderia ser uma resposta. Eu nunca vi uma questão que ele colocasse o 15 e o 16 na mesma questão, por exemplo. 15 amperes, 16 amperes, ele não faz isso. Ou ele vai colocar o 15 para você, certo? E vai colocar o 25, um valor bem esticado. Ou então ele vai colocar o 16 para você e o 25, que é um valor bem esticado. Ele não coloca o 15 e o 16 não, tá certo? Então pense assim, você deve escolher então o valor que o valor igual ou superior, mais próximo do valor nominal que o rádio aqui, ó, né? Que o rádio aí utiliza aquela corrente para o funcionamento dele. Tá bom, pessoal? Muito bacana. Não deixe de dar uma olhada em cada elemento desse aqui, não deixe de copiar, dá uma estudada nesses elementos, para quando eles aparecerem no circuito elétrico, você já sabe para que eles servem, você já sabe, né, aí identificá-los, tá? Você já sabe aí qual vai ser a ideia de cada elemento desse daí que eu passei para vocês, tá certo, pessoal? Então vamos estudar essa parte aí, vamos numa boa, e agora a gente vai ver a parte de ponte de Wheatstone, tá? Acompanhe, vamos lá então, vamos estudar, ok?